Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. No programa de hoje eu vou entrevistar o professor Antônio Chalfun, diretor de Relações Internacionais da UFLA. Ele vai falar sobre o programa Ciência Sem Fronteira. Professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Universidade Aberta. Tudo jóia, Kelly. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, do que se trata esse programa Ciência Sem Fronteira? Bom, o programa Ciência Sem Fronteira, ele foi lançado esse ano de uma ação da presidente Dilma Rousseff com relação a uma visita que o presidente Obama dos Estados Unidos teve aqui no Brasil, e eles trocaram muitas informações a respeito deste processo de internacionalização. Então, mediante uma resposta positiva do presidente Obama, decidiu-se que o Brasil investiria nos próximos 4 anos, já contando o ano de 2010, em 75 mil bolsas de incentivo a esse processo de internacionalização. Ou seja, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, docentes e também pesquisadores em níveis avançados poderiam participar dessa ação de internacionalização, tanto saindo do Brasil quanto vindo para o Brasil. Porque um processo de internacionalização é um processo de mão dupla, como nós dizemos. Ou seja, é necessário que nós também tenhamos aqui no país, e principalmente na nossa universidade, pesquisadores e alunos que tenham conhecimento ou tenham informações importantes para trazer, para poder realmente fazer esse processo de integralização e que a gente consiga realmente aumentar o nosso processo de internacionalização dentro do Brasil e das universidades brasileiras. Então é uma ação que foi direcionada tanto para o Ministério da Educação, direcionando isso para a CAPES, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, direcionando uma ação mais específica junto ao CNPq. Eles são muito parecidos, as ações são muito parecidas em nível de graduação e pós-graduação, mas existe uma especificidade de cada um. Por exemplo, o programa da CAPES, em que ele direciona para os Estados Unidos nesse primeiro ano, é um programa em que os alunos aplicam para uma posição, para uma possibilidade de intercâmbio nos Estados Unidos, e ela é feita pelo IEE, que é o Instituto Americano de Estudos, em que eles vão tentar colocar esses nossos alunos, alunos da UFLA e alunos brasileiros, em instituições americanas, diferentemente do processo do CNPq. O CNPq ele destinou um número X de bolsas, especificamente para a UFLA, foram 40 bolsas, em que essas 40 bolsas elas foram destinadas para uma ação de integralização de pesquisa e estudo. Já a CAPES é um programa especificamente para se cursar disciplinas nos Estados Unidos. Então isso é uma dimensão enorme, nós visualizamos como uma possibilidade enorme que nunca ocorreu no Brasil nesse nível. Nós estamos falando de 75 mil bolsas desde a graduação à pós-graduação. E professor, a escolha da instituição de destino, como é que é feita essa escolha? Existe algum padrão? É seguido algum padrão? Sim, tanto o CAPES quanto o CNPq eles buscaram excelência. Num primeiro momento, a CAPES, para este ano, ela destinou às instituições americanas. Já o CNPq, ele abriu tanto para as instituições americanas, quanto para as instituições europeias e do resto do mundo. Então, nessa primeira chamada, o que foi feito? Os alunos que aplicaram por os editais específicos que nós fizemos aqui na UFLA, tanto na UFLA quanto nas outras instituições, eles procuraram, primeiro, buscar aquelas áreas de excelência em que CNPq e CAPES julgaram ser importantes para esse processo, principalmente se tratando das áreas de engenharia, as áreas aplicadas. E aí, com isso, o que aconteceu? Eles buscaram essas vagas, elas foram buscadas pelas próprias instituições americanas, ou seja, um aluno nosso que buscava uma posição dentro de uma instituição americana, ele buscou pela área de interesse. E aí, com isso, a instituição, o Instituto Avançado de Estudos americano, ele buscou alocar os nossos alunos dentro da possibilidade de recebimento das instituições americanas, ou seja, diferentemente do CNPq. Por que o CNPq? Porque o CNPq ele fez da seguinte forma, ele destinou as bolsas para a instituição brasileira. E dentro da instituição brasileira, os pesquisadores já em contato com outros pesquisadores do exterior, eles fizeram esse contato para ver essa possibilidade. Ou seja, era uma ação mais direta, diferentemente da CAPES. Uhum. Quanto à graduação sanduíche, como é que funciona, ou em que consiste esse tipo de graduação? A graduação sanduíche é uma possibilidade que os nossos alunos eles têm de poder cursar uma disciplina dentro de uma instituição americana, nesse primeiro momento especificamente para o programa Graduação Sanduíche com a CAPES, e ao mesmo tempo é a possibilidade deles terem uma experiência internacional em uma universidade ou um instituto de pesquisa
via CNPq. Não necessariamente ele precisa cursar uma disciplina quando se trata da graduação sanduíche com o CNPq. No caso específico da CAPES, os nossos alunos eles irão para os Estados Unidos, novamente, nessa primeira chamada, nós estamos tratando CAPES com os Estados Unidos. A partir do ano que vem, será CAPES com outros países do mundo todo. Então, nessa primeira chamada, eles vão cursar uma disciplina. Eles passarão de 6 meses a 1 ano nos Estados Unidos cursando uma disciplina. E, ao mesmo tempo, eles também têm a possibilidade, num outro programa, que é junto ao CNPq, de passarem de 6 meses a 1 ano numa instituição europeia ou até mesmo americana, mas desenvolvendo até mesmo uma pesquisa. Eles podem ir para um laboratório e desenvolver uma pesquisa. Eles podem também cursar uma disciplina. Agora, professor, caso o aluno passe 1 ano, será ainda assim uma disciplina? Sim, isso ele depende de como você trata, porque se ele cursar a disciplina lá no exterior, ele pode trazer para a UFLA essa disciplina cursada e ela pode ser integrada junto ao seu currículo. É uma possibilidade que nós temos aqui dentro da UFLA, em que ele possa cursar qualquer atividade no exterior, ele pode trazer para o seu currículo, dependendo do tipo do colegiado do curso dele. Falando da graduação sanduíche, então, a média que os alunos passam no exterior é esses 6 meses e 1 ano para uma disciplina? Sim, ele vai cursar de 6 meses a 1 ano, vai depender do tipo de projeto e do tipo de área que ele pediu. E evidentemente que depende às vezes do tipo de pesquisa que ele vai desenvolver, especificamente tratando do CNPq. Porque quando ele vai para uma instituição de pesquisa, vamos supor uma instituição europeia, em que ele tem a possibilidade de desenvolver um trabalho, isso é muito importante, ele ganha uma experiência internacional. Ele consegue fazer o que nós chamamos de aumentar a sua network, ou seja, a sua linha de contatos, e com isso ele pode voltar no futuro para desenvolver, por exemplo, o seu mestrado, ou até mesmo ter um envolvimento maior ainda do seu próprio grupo de pesquisa, ou do grupo de pesquisa que ele faz parte aqui no Brasil, e especificamente aqui na UFLA. Esses programas, na verdade, esses órgãos de fomento, eles beneficiam ou têm algum auxílio para o aluno? Sim. Todos os 2 órgãos de fomento, via Ministério da Educação, CAPES, e via Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq, eles financiam uma bolsa de estudos durante esse período que esse discente estará no exterior, mais a sua passagem e também um seguro-saúde, em que ele estará coberto pelo aquele período que ele estiver no exterior. É uma forma que eles encontraram de que é o mínimo necessário para que ele possa desenvolver suas atividades, tanto em nível acadêmico ou no nível de pesquisa. E como é que é feito o processo seletivo? Bom, esse processo seletivo, ele já ocorreu. Nós tivemos 2 chamadas específicas na UFLA, porque, como eu disse, uma foi controlada pelo Ministério da Educação, CAPES, e outra foi controlada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. No caso específico do Ministério da Educação, ou seja, CAPES, ela deixou em aberto, ou seja, teoricamente, todas as vagas ou todos aqueles alunos selecionados pela instituição, eles fizeram uma submissão de todo esse processo para a CAPES, nós fizemos isso, então nós abrimos um edital. Então, especificamente, o edital da CAPES, ele foi coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com a Diretoria de Relações Internacionais. Então, nós abrimos um edital para que todos aqueles alunos que atingissem ou que tivessem aqueles critérios mínimos exigidos pela CAPES, eles pudessem aplicar para esse processo seletivo. Já no caso específico do CNPq, ele foi um edital coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, em que também exigiu-se alguns critérios mínimos necessários para que esses alunos pudessem ir via CNPq. Exemplo, no caso específico do edital da CAPES, era necessário um teste de proficiência, que esse aluno apresentasse um teste de proficiência na língua, vamos supor, especificamente nesse caso. É feito também análise de currículo? Sim, nós fizemos também análise de currículo para poder ranquear, porque o próprio edital diz que é necessário que os melhores alunos das instituições, eles fossem para o exterior. Então, é um edital destinado aos melhores alunos. Então, entre um dos critérios foi o critério, no caso específico da CAPES, o critério de proficiência na língua ou no idioma inglês. Então, ele teve que apresentar a sua proficiência no TOEFL, que é um teste que mede a sua proficiência, mais nos quesitos americanos, ou no IELTS, que é um teste que também mede a proficiência, mas mais nos quesitos do Reino Unido. Então, era necessário, sim, que ele tivesse essa proficiência para poder submeter o seu processo junto à instituição. E dentro disso, aqueles alunos que atenderam os critérios mínimos necessários, como eu disse, critério de currículo, critério de desempenho, ou seja, um critério... desempenho de desempenho nota acadêmico, uhum. sim. Publicação. De nota, publicação.
E principalmente no caso da CAPES, em que ele tivesse essa proficiência comprovada por meio de um teste. Por que essa proficiência? Porque ele vai cursar uma disciplina nos Estados Unidos. Então é necessário que ele tenha essa proficiência. Então aqueles alunos, nós ranqueamos esses alunos e submetemos esse processo para a CAPES, que se encontra em andamento e julgamento. Não necessariamente significa que um aluno aprovado aqui na UFLA, ele vai ser contemplado definitivamente com a bolsa. Assim, a UFLA, na verdade, ela dá ali as opções para que a CAPES escolha. Na verdade, o aval, a assinatura, quem decide é o órgão de fomento. Exatamente, exatamente. O mesmo caso ocorre com o CNPq. Só que, diferentemente da CAPES, o CNPq não exigiu um teste de proficiência. Por quê? Porque no programa Ciência Sem Fronteira, coordenado pelo CNPq, não era necessário que esse aluno brasileiro cursasse uma disciplina. Então, julgou-se que em comum acordo entre o orientador brasileiro e aquele orientador estrangeiro, ele tivesse uma proficiência que os dois julgavam mínima necessária para ele conduzir as suas atividades no exterior, era suficiente. Então essa é uma diferença muito grande. E também foi uma outra diferença em que o CNPq ele destinou um número específico de bolsas já para a Pró-Reitoria de Pesquisa, que abriu o seu edital específico. Então, voltando à sua pergunta mais direta, os editais, neste ano, eles já ocorreram, nós tivemos duas chamadas, uma coordenada pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Diretoria de Relações Internacionais, e a outra que foi coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Uma dúvida que surgiu, o aluno poderia aplicar para os dois editais? Sim, mas em um determinado momento, quando dá a resposta, ele teria que optar por fazer ou uma por escolha. outro. Evidentemente que sim, ele não poderia participar dos dois ao seu resultado final. Tá, ficou bem claro isso. No caso do CNPq, a aprovação também é do órgão de fomento ou também. Isso é só para o caso da CAPES? Da mesma forma que a CAPES, o CNPq também é quem dará o aval final sobre essa aprovação desses alunos. Ou seja, a Pró-Reitoria de Pesquisa enviou todos os alunos selecionados. Se eu não me engano, semana passada ela publicou o resultado final da seleção interna da UFLA. Então ela submeteu isso ao CNPq e agora cabe ao CNPq julgar se aqueles locais são locais de excelência, se os alunos atendem também os critérios, ou seja, o resultado final da aprovação para que um aluno vá para o exterior é também do CNPq, da mesma forma que a CAPES. Certo, professor, a gente ainda tem muito para falar sobre esse assunto e a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a segunda parte do Universidade Aberta. E no programa de hoje eu estou entrevistando o professor Antônio Chalfun. O professor é diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Lavras. Professor, falando ainda desse projeto, desse programa Ciência Sem Fronteira, existe um processo seletivo, um processo para que se selecione as instituições de destino. Como é que é feito esse processo? Tem diferença entre CAPES e CNPq, que são os órgãos de fomento? Sim. No caso específico da CAPES, que foi o edital coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com a Diretoria de Relações Internacionais, os nossos alunos eles selecionaram pelas áreas, eles buscaram as áreas, independentemente dos cursos de graduação que eles faziam parte. Ou seja, eles escolheram dentro das 12 áreas temáticas que foi divulgado pelo programa. Da mesma forma que o CNPq, existem 12 áreas específicas do programa Ciência Sem Fronteiras. Mas falando especificamente desse da CAPES, como foi o da CAPES? O da CAPES para esse primeiro ano, novamente, é um programa que foi destinado para as instituições americanas. Então, coube ao nosso aluno fazer a solicitação da área. E a CAPES, juntamente com a instituição americana, de tentar selecionar e buscar vagas nessas instituições americanas para colocar o nosso aluno. Diferentemente do CNPq. O CNPq, ele destinou as 40 vagas para a Universidade Federal de Lavras e o que coube? Coube ao estudante, juntamente com o seu orientador, buscar as opções em instituições de excelência no mundo todo. Ou seja, a escolha, então, CNPq foi do aluno e orientador, e da CAPES, ela não é uma escolha, ela vai depender da disponibilidade de vaga. Então, essa ação do CNPq é uma ação que o aluno já teria que ter um contato, o orientador já teria que ter um contato com um pesquisador estrangeiro para que ele pudesse receber esse nosso aluno em sua instituição para desenvolver a pesquisa durante os 6 meses ou 1 ano da sua estadia. Só para
para que a gente esclareça, para que fique claro, no caso da CAPES, nada impede que um estudante, que um aluno da física, por exemplo, participe de um programa desse na área de engenharia. Sim, mas é bom deixar bem claro que esse é um programa para as áreas tecnológicas, ou seja, não é um programa, dentro da CAPES existem outros editais específicos para os cursos de licenciatura. Mas não necessariamente aquele aluno de licenciatura, o interessante é que ele não vai para ter um treinamento na licenciatura, ele vai para a área tecnológica. Mas mesmo ele participando de um curso, por exemplo, como a física, licenciatura em matemática, ele poderia aplicar sim, mas evidentemente buscando aquela área tecnológica. Entendi. No caso do CNPq é preciso um contato já na outra instituição, ou seja, é preciso que o professor tenha alguma influência? Sim, sim, sim. Ou pelo menos um contato para que esse nosso aluno ele possa desenvolver suas atividades no exterior. E isso é fundamental, porque inicia todo o processo. Muitas das vezes, esse aluno, às vezes, ele quer ir para o exterior, mas ele não tem um contato, então ele tem que buscar, junto ao seu orientador, esse contato, porque, como eu disse, o CNPq, ele simplesmente, ele colocou as instituições, ele disponibilizou as instituições de excelência no mundo todo, que ele julgou, baseado em alguns critérios, e coube ao nosso aluno e ao seu orientador buscar essas vagas se ele já tivesse esse contato. Mas a partir do momento que ele não tem esse contato, fica muito difícil, porque o prazo foi muito curto. Todo esse processo, o lançamento desse programa Ciência Sem Fronteira, de novo, que busca consolidar, busca aumentar esse processo de internacionalização nas instituições, ele foi lançado em julho. Então, de julho para cá, nós tivemos que fazer os 2 editais, tanto a diretoria quanto as 2 pró-reitorias, nós tivemos que fazer esses editais e lançarmos esses nomes porque era necessário que eles saíssem ainda para este ano, início do ano seguinte. Certo. Agora, professor, você falou agora há pouco do aluno buscar o orientador, né? Um estudante, que ele toma a decisão de participar de um programa desse, qual que é o primeiro passo que ele precisa tomar? Na busca do seu orientador? Eu diria o seguinte... Na verdade, não na busca pelo orientador, sim, não. Mas ele tomou a decisão de participar do programa Ciência Sem Fronteira. O primeiro passo? É saber, ou como nós dizemos, né, falar o idioma. É necessário que ele tenha o conhecimento da língua inglesa. Isso é fundamental. De novo, não necessariamente para o CNPq era necessário que ele tivesse uma fluência, ou essa fluência comprovada por um teste de proeficiência, diferentemente da CAPES. Na CAPES, sim, ele teve a necessidade de demonstrar a sua proeficiência por um teste, como o TOEFL ou o IELTS. Já o CNPq, não. Uma carta do seu orientador e do orientador do exterior já era suficiente para o CNPq e para a UFLA para que ele pudesse aplicar para essa bolsa no exterior. Ou seja, em outras palavras, quando um aluno pensa em ir para o exterior, seja nesse programa ou em qualquer outro, é fundamental que ele tenha o conhecimento da língua inglesa, do idioma inglês. Sim, claro. Tendo já o conhecimento de inglês, basta fazer a inscrição e participar do processo seletivo normalmente? Atendendo aos critérios mínimos de excelência, dentro do que tanto CAPES e CNPq eles nos solicitaram. Nós fizemos os 2 editais, tanto o edital da CAPES quanto o edital do CNPq, baseado nos critérios mínimos de excelência de alunos que tanto o CNPq e CAPES exigiam. E, professor, tem chamada aberta? Não. Para esse ano, as 2 chamadas já se encerraram, os 2 editais eles já fecharam. Muito provavelmente nós estamos aguardando que para o próximo ano, início do próximo ano, 2012, nós tenhamos outras chamadas. Mas isso depende tanto de CAPES e CNPq para ocorrer. Uma coisa é fundamental, nós deixamos bem claro que aqueles alunos que não que irão nesse início de ano, pode ser que às vezes ele tenha feito a sua chamada dentro da submissão da sua proposta para ir em junho. E ele já foi selecionado agora. Era importante para o CNPq e CAPES terem essas informações para que eles pudessem planejar a saída desses alunos. Mas foi muito bem dito pelos 2 presidentes dos 2 órgãos de fomento, CNPq e CAPES, que a intenção é preencher nos próximos 4 anos as 75 mil bolsas, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Então nós esperamos que existam outras chamadas para o início do ano que vem, mas nós temos que aguardar esse posicionamento de CAPES e CNPq. Você falou agora da quantidade de bolsas, tanto para graduação quanto para pós-graduação. O processo seletivo para pós-graduação, como é que é feito? É feito através de pesquisa? É feito através de análise de currículo também, desempenho dos alunos? Sim, na pós-graduação é um pouco diferente. Existem bolsas específicas, como exemplo, o CNPq,
ele voltou com a bolsa plena, de doutorado pleno em sua chamada, diferentemente da CAPES, que não tinha extinguido esse processo. Então, dentro do programa Ciência Sem Fronteira para a pós-graduação, existem chamadas específicas, editais específicos, guardadas as restrições das agências. Para a CAPES, por exemplo, para esse ano, existem, para esse final de ano, mais de 3.000 bolsas disponíveis para a pós-graduação ou o que nós dissemos o doutorado sanduíche, em que aquele aluno brasileiro ele vai para o exterior para desenvolver a sua pesquisa durante um ano, de 6 meses a um ano. Normalmente eles vão por um ano, para desenvolver a sua pesquisa dentro de um centro de excelência. Então, com isso, tanto o CAPES e CNPq, eles diminuíram muito as exigências, como, por exemplo, a do TOEFL. Porque o que é preciso deixar bem claro, que um aluno de pós-graduação, quando ele vai para o exterior, no caso específico desse doutorado sanduíche, ele vai para desenvolver uma pesquisa, ele não vai para cursar uma disciplina. Evidentemente que com isso eu não estou dizendo que ele não precise falar inglês. Se ele está indo para desenvolver uma pesquisa, dentro do processo seletivo tem a análise do projeto. Mas isso foi muito facilitado pela CAPES, especificamente pela CAPES. Ela simplificou demais o processo. Antes o processo era mais burocrático, demorava às vezes 3 meses, 4 meses para se receber a resposta, e hoje não. Dentro de um mês, junto à Pró-Reitoria de pós-graduação, ela recebe todas as propostas e direciona isso para a CAPES. A CAPES tem respondido em termos de 30 dias o aluno, que atende aqueles quesitos, que todos são aqueles critérios mínimos exigidos pela CAPES, como o contato, o desenvolvimento de um projeto de excelência e tudo mais. O próprio coordenador... Análise de currículo também. Acadêmico, mérito acadêmico. Todo esse processo, ele de certa forma, ele é coordenado pelo programa de pós-graduação. Então, se o programa de pós-graduação, o colegiado daquele programa de pós-graduação, ele julga que aquele aluno, ele tem méritos para desenvolver a sua pesquisa no exterior, ele vai submeter a Pró-Reitoria de pós-graduação, que vai submeter a CAPES, e a CAPES tem dito, e ela disse, e ela vai, pelo seu presidente, ela vai manter. Nós temos 3.000 bolsas a mais para este ano. Então, existia uma demanda e agora nós temos uma oferta de bolsas que nós, de acordo com o presidente, o professor Jorge Guimarães, ela deve ser alcançada, porque é importante que nós tenhamos uma procura enorme dentro disso. Por quê? Porque se dentro nós tínhamos uma demanda e nós não tínhamos uma oferta, e hoje nós temos uma oferta enorme de bolsas, então nós precisamos realmente preenchê-las. Professor Chalfun, quanto ao doutorado pleno, ou no caso do doutorado pleno, o aluno que sai para esse tipo de curso, que vínculo ele continua mantendo vínculo com a UFLA de alguma forma? De certa forma, sim. Ele fortalece o grupo de pesquisa a qual ele pertencia no seu mestrado, ele pode estreitar ainda mais as relações que já existem de pesquisa, de colaboração entre o professor brasileiro, no caso específico da UFLA, e esse pesquisador estrangeiro. Então, isso é uma forma de fortalecimento, sim, porque ele pode manter porque o que nós temos que pensar numa internacionalização, como nós colocamos anteriormente, é uma via de mão dupla. Ou seja, nós temos que enviar estudantes, nós temos que também receber estudantes, nós temos que enviar pesquisadores e receber pesquisadores. E o fruto disso tudo é uma publicação científica. É uma publicação científica que vai valorizar esse processo de via de mão dupla. Então, sim, ele vai fortalecer o seu grupo de pesquisa. Isso, ele pode, de repente, não ter o vínculo institucional, né? Mas tem aí o vínculo acadêmico, o vínculo da publicação e o fortalecimento da instituição também, da imagem da instituição lá fora. Exatamente, exatamente. Agora, professor, o nosso programa já chegou ao fim, o horário passa muito rápido mesmo, meia hora é um tempo curto para a gente falar sobre isso. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Universidade Aberta. Sou eu que agradeço, essa é uma oportunidade ótima que nós visualizamos de difundir ainda mais esse processo de internacionalização que nós estamos passando, principalmente no momento atual, que é um momento que nós temos que aproveitar esse processo para que nós tenhamos ainda mais o nome da UFLA elevado em níveis internacionais. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. Eu é que agradeço, claro. Parabéns pelo trabalho realizado aqui e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. A você, muito obrigada pela audiência, muito obrigado por ter ficado aqui assistindo o programa com a gente. Nos vemos no próximo programa, até lá!